Afeganistão, e um monte de tribos começaram a recrutar pessoas muçulmanas, não só do Afeganistão, mas de outros lugares, para lutar contra os soviéticos. Então, eles se uniram contra os soviéticos. Contra os soviéticos, tá? Aí eles ganharam. Só que aí que está a primeira questão histórica aqui. Essas tribos, a principal tribo do Afeganistão chama Pashtun. E os Pashtuns, religiosos, mais tradicionais, etc. e tal, eles começaram a recrutar um monte de gente em volta do Afeganistão, falando a gente precisa impedir essa invasão comunista soviética. Eram vistos como pessoas ateias, que não pecadores, porque o comunismo soviético era antirreligioso e tudo mais, contra a invasão deles em terras islâmicas. Eles consideravam aquilo lá terras islâmicas porque aquilo já tinha sido dominado pelo Islã antes. E eles conseguem, depois de 10 anos de guerra, que a União Soviética bata em retirada. E aí esse é o fim da União Soviética também. Esse é o declínio e o fim da União Soviética, a Guerra do Afeganistão. Então foi um cemitério. Muitos russos morreram. E, obviamente, nisso você tem uma participação de outros poderes do mundo. Os Estados Unidos, que financiaram e mantiveram aí um certo treinamento desses combatentes islâmicos, que a gente chama de mujahidins, e eles treinaram essas pessoas. O grande expoente desses combatentes, que lutou contra os soviéticos, se chama Osama Bin Laden. Por isso que tem aquele papo que os Estados Unidos financiou o Bin Laden. Que é uma forma meio grossa de se falar. É uma forma congelada e errada, na minha opinião, de se enxergar. Porque a história não é estática. A história vai mudando. Então, eles não eram inimigos em 79, em 80, 81. O Bin Laden não ameaçou os Estados Unidos. Então, sim, ele recebeu treinamento. Depois de um tempo, ele ficou... aconteceu alguma coisa com ele mudou a ideologia, se radicalizou, ou partiu para combater um outro superpoder mundial, e cometeu o que cometeu, e aí ele se tornou inimigo dos Estados Unidos. Mas é normal você ter inimigos que se tornam amigos e amigos que se tornam inimigos. Tudo Só bem. uma ironia, não é uma conspiração. Não é uma conspiração. Na minha opinião, não é uma conspiração. Assim, o contexto mundial naquela época era essa. Existiu esse apoio americano a essas pessoas lutando contra... um apoio americano a essas pessoas que lutavam contra a União Soviética. A União Soviética era o grande inimigo dos Estados Unidos e do Ocidente, por N coisas que estavam ocorrendo durante a Guerra Fria, corrida nuclear, com a expansão do comunismo, ditadura, comunistas ao redor do mundo e por aí vai. E os Estados Unidos viu de interesse dele e talvez do Ocidente evitar que a União Soviética dominasse o Afeganistão.